Bom dia, boa tarde, boa noite, povo lindo de Deus. A paz esteja com todos vós. Seja muito bem-vindo para mais um devocional Caminho Diário. Uma palavra, encontro um novo eu. Gente, tem que tirar meu óculos porque fica esse negócio, as bolinhas aqui por causa da minha luz e eu fico incomodada. Mas enfim, que bom que você chegou, que bom que estamos aqui reunidos hoje para este novo dia, para este novo tempo. Domingou, né? Domingo para a glória do Senhor. Iniciando-se mais uma semana e vamos profetizar que será uma semana da promessa divina de Deus se cumprindo em nossa vida. E o que é a promessa de Deus? A paz, o amor, a bonança, a perseverança, a alegria. É o que o Senhor quer para todos nós. Essa é a nossa promessa eterna, uma vida ao lado do Senhor. E estar ao lado do Senhor é ter o resultado de tudo isso. É ter tudo isso sobre as nossas vidas. E é o desejo do meu coração para essa semana, não só para a minha vida, mas para a sua também. Porque a palavra de Deus me ensina a amar o próximo como a mim mesmo. Você é o meu próximo, você, seja lá quem for, aonde quer que esteja, por qual razão está ouvindo ou assistindo esse vídeo. Você é alguém que Deus ama também. Amém? Que Deus convida hoje a se posicionar. Aleluia. Hoje seremos ministrados no livro de 2 Reis. Mas antes disso, nós precisamos daquele que inspirou a escrita deste livro para entender o que ele quer falar conosco nessa hora. Porque somente o autor pode nos dizer a mensagem que ele quer entregar através dessas palavras. Então nós precisamos do Espírito Santo de Deus, porque é o autor de toda a obra. Amém? Vamos orar? Senhor, eu te louvo e te agradeço. Obrigada, meu Deus, por tudo. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado por esse tempo. Obrigado pela tua presença. Senhor, como é bom poder estar aqui. Como é bom poder estar na tua presença. Como é bom poder falar e pregar a tua palavra. Como é bom poder estar aqui. A oportunidade de hoje de viver tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Que a gente possa verdadeiramente usufruir disso. Que o Senhor fique à vontade, Espírito Santo, a ministrar o nosso coração. E eu entrego a direção deste devocional em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém? Gente, livro de Reis, capítulo 5, 2 Reis, capítulo 5. Nós vamos ver a narrativa da história de Naamã. Creio que você já ouviu muito falar sobre Naamã, esse general do exército sírio. Ele era um capitão, um homem poderoso e passou por questões que todos nós passamos. E essa narrativa ela é muito forte. Eu acho que a maioria conhece por causa do louvor, como Naamã, né? Como Naamã curado, eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. E é interessante que Naamã não largou tudo não, né, gente? Mas a música profetiza isso, que a gente largue tudo, quebrar o orgulho. E vamos ler um pouquinho dessa história para que a gente possa entender. Eu vou ler apenas até o versículo 4 e vocês vão ter a missão de fazer a leitura completa, porque eu vou pregar aqui e você vai ficar sem entender se não fazer a leitura. Então dá uma pausa aí, faz a leitura completa e depois volta cá para seguir o devocional entendendo a história de Naamã. Amém? Ora, Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era homem notável diante do seu senhor e honorável por seu intermédio. O Senhor havia concedido libertação à Síria. Ele também era um homem poderoso e valente, porém era leproso. E os sírios haviam saído em campanhas e haviam trazido cativa da terra de Israel uma criada pequena. Ela servia a esposa de Naamã. E ela disse à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse com o profeta que está em Samaria, porque ele restauraria a sua lepra. Aqui eu vou parar e você vai fazer
a, a leitura do restante da mensagem. Gente, a começar, primeiro detalhe que a gente pode ver aqui nessa leitura e o que ela vai nos confrontar hoje. Porque a intenção desse devocional é uma palavra, um encontro, um novo eu. Então, todo encontro é um confronto, encontro com a verdade. Aqui é um encontro com a verdade. E toda verdade é um confronto, né? Porque a gente vive tantas mentiras, a gente vive tantas ilusões e quando nos deparamos com a verdade, ela confronta. Muitas vezes ela machuca, porque a gente precisa deixar a mentira para entrar na verdade. E muitas vezes essa mentira já criou uma raiz tão grande e acaba causando muita dor. O orgulho é uma dessas, principalmente o orgulho. E é isso que Deus hoje confronta nós através da história de Naamã. O orgulho, porque aqui a gente vê a palavra falando de um homem poderoso. Aqui nós estamos lidando com um general, com um capitão de guerra, um homem poderoso na Síria, porque, olha que a palavra vai dizer, Deus permitiu que os sírios tomassem Israel, destruíssem Israel. Então ele estava verdadeiramente em um tempo assim, um momento muito grande na carreira dele como capitão. E a palavra ainda completa dizendo, ele era um homem poderoso e valente, porém leproso. E aqui é onde vai haver um confronto conosco hoje. Por quê? Porque independente do que você acha que você é, independente da posição que você ocupe, independente do dinheiro que você tenha, nós somos seres humanos e estamos sujeitos a tudo nesse mundo. Estamos sujeitos a enfrentar doenças, a enfrentar tempos de seca, porque quem determina o tempo de chuva é o Senhor. Se houver seca na terra, você também vai enfrentar a seca. Se houver fome na terra, você também vai enfrentar fome na terra. Se houver tempestades, você também vai passar pela tempestade. Se houver nevasca, seja lá o que for, terremoto, tudo, gente. Nós estamos debaixo disso, nós estamos morando na terra. Ainda estamos aqui. Não pertencemos, mas ainda estamos. Então estamos sujeitos a todas as coisas que acontecem aqui. E é interessante que este homem era poderoso. E eu vejo tanta gente se sentindo poderoso, sentindo-se superior aos outros, achando que é alguma coisa. Mas cuidado, porque a lepra chega. A lepra chega para o que menos espera, o que menos imagina, o que mais se acha intocável por causa dos bens, por causa das posições sociais. Existem pessoas que humilham os outros, diminuem os outros por causa de uma posição, por causa de um emprego, por causa de uma função. Mas cuidado, porque foi Deus que permitiu que você estivesse aí. E na hora que Ele quiser, Ele tira. É o que a palavra diz aqui. Olha, quando está falando-se sobre o capitão do exército da Síria, um homem notável diante do Senhor e honorável, porque, escute isso, por intermédio do Senhor, havia concedido libertação à Síria. Ele também era um homem poderoso e valente, e os sírios haviam saído em campanhas e tinham trazido cativo da terra de Israel uma criada pequena. Por causa do Senhor, por intermédio do Senhor, os sírios foram libertos de quem? Da Babilônia. E eles conquistaram Israel. Vai chegar um tempo disso. A história vai contar isso. Leiam que vocês vão entender. Mas porque Deus permite? Deus permitiu. Deus permite que muitas pessoas cresçam. Deus permite que muitas pessoas enriqueçam. Deus permite que muitas pessoas cheguem em posições muito grandes, em posições honoráveis, posições poderosas de destaque. Mas isso não significa que quando você estiver nessa posição, você tenha direito de humilhar as pessoas, de diminuir as pessoas. Quebra o teu orgulho, agora é a hora de quebrarmos o orgulho e achar que somos mais do que alguém. A palavra de Deus nos ensina ao próximo como a nós mesmos. Quando a gente humilha alguém, quando a gente quer diminuir alguém por causa da nossa posição, nós estamos indo contra o segundo maior de todos os mandamentos do Senhor. Primeiro a gente já sabe, mas o segundo é especialmente direcionado às pessoas na terra.
Deus não quer apenas que a gente ame Ele, Deus quer que nós nos amemos também, uns aos outros, como a nós mesmos. Não é para ver separação, não é para ver divisão, não é para ver mais nem menos, é todos aqui no mesmo nível. O único que está superior é Ele. Ele, em tudo, até no amor que nós temos que sentir. Amém? E quando nós vemos a história deste homem, nós vemos que Deus ele usa situações. Olha, Deus permitiu, por intermédio dele, que esse homem se tornasse grande, mas também Deus permitiu que ele chegasse em uma comunidade lá em Israel e levasse cativo uma garota. Talvez essa menina não entendesse por que Deus permitiu. Se ela pertencia à nação eleita do Senhor, o povo escolhido e separado por Deus, o Senhor permitiu mais uma vez eles se tornarem cativos de um povo, porque eles já tinham sido cativos em outro tempo. E aqui a gente vê que Deus permite que ela vá para este lugar. Mas às vezes a gente não sabe os lugares que Deus nos coloca e nós estamos indo ali com uma missão. E a missão aqui foi ganhar esta alma. Você não vai entender o que Deus está fazendo até chegar o momento de você ser o instrumento dele. Se posicione, não murmures mais. Se posicione, no tempo determinado Deus vai te usar. Amém? Essa garota, essa menina, quando percebe que o seu senhor era leproso, ela disse: quem dera, tomara que um dia ele chegue em Samaria, porque lá um profeta, lá tem um profeta que pode curá-lo, certamente vai curá-lo. A fé dela é tão grande que ela não deixa dúvidas de que ele seria curado. E ao ouvir isso, a sua senhora vai falar para ele. E a gente vai ver no decorrer da história que o orgulho de Naamã é quebrado. E que essa alma é conquistada. Essa alma conheceu o Deus verdadeiro. Essa alma foi livre, porque vivia presa. Talvez você ache que estar cativo na mão de homens é estar preso. Não, essa jovem tinha liberdade para adorar o Deus único, o Deus verdadeiro e Deus fiel. E dentro da liberdade dela, ela pôde libertar outra pessoa também. Talvez toda a família de Naamã. Porque jamais eles conseguiriam estar livres daquela lepra. Todo o sucesso, toda a riqueza, todas as obras que Naamã fez não foi suficiente para tirar ele da vergonha da lepra, para curar ele. Ele vivia isolado, solitário, porque o leproso tinha que estar assim. E a gente percebe que dinheiro não pode, mas Deus pode. Dinheiro não compra, mas Deus tem um preço para tudo. Deus tem um valor para pagar o preço de tudo. Foi assim com Jesus na cruz. Preço muito alto tinha para nós. Mas Ele tem na mão o poder de tudo. Não só isso, mas o poder sobre todas as coisas. Amém? Então, hoje nós somos confrontados a este pensamento de achar que nós podemos todas as coisas, de aquebrantarmos o nosso coração por causa do orgulho que pode nos matar, porque pode nos impedir de viver milagres. O orgulho pode nos impedir de viver coisas extraordinárias. E se hoje você desejar estar livre, você será livre. Nós precisamos fazer uma escolha. Senhor, quebra o meu orgulho. Coloque esse louvor aí, você vai ver. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser livre, como Naamã, no teu poder. Ei, termine de fazer a leitura da história e você vai ver o que aconteceu com Naamã. A música já deu aqui uma dica, mas eu quero que você se aprofunde nisso. Entenda que orgulho nenhum vai impedir que a gente viva as coisas desse mundo.
que a gente passe por todas as coisas. Só que deixa eu te falar, quando nós estamos posicionados com o Senhor, nós vamos passar por todas essas tempestades, segurado na mão dele. E eu estou falando para pessoas aqui que não são ricas, eu estou falando para pessoas aqui que não têm posição de destaque, eu estou falando para pessoas aqui que não são presidentes, não são advogados, não são doutores, que estão lá reconhecidos pela humanidade. Mas eu estou falando para pessoas aqui que entendem que posição humana não inibe ninguém de dificuldades. Então pare de achar que você, só por causa que não está entre os ricos e milionários, segundo as estatísticas deste mundo, você é alguém desprezível, ou você é alguém que é amaldiçoado, ou você é alguém que Deus não olha. Ei, nós não somos pobres, não. Nós somos ricos no Senhor. Sabe por quê? Porque quando essa jovem, que era uma serva, olha para um enfermo, ela diz: certamente, se ele encontrar um profeta do Senhor, ele vai ser curado. Aquele homem não tem essa fé, aquele homem não conhecia a graça do Senhor, de saber que existe um Deus que cura. Ele vivia dentro da riqueza dele perturbado, atormentado, aperreado por causa da enfermidade. E a menina simples, uma empregada, trazendo para o nosso paladar, para o nosso português de hoje, uma empregada, olhando para o seu senhor, para o seu patrão riquíssimo, poderoso, homem de destaque no reino, sofrendo, leproso, doente, e ela com a paz que excede todo o entendimento, com alegria, mesmo estando presa, mesmo sendo um escravo, olhando para ele: olha, eu tenho a solução para o seu problema, eu não tenho riqueza, mas eu sei quem pode curar. E o nosso maior tesouro é a presença de Deus. O nosso maior tesouro é ter o Senhor na nossa vida. O nosso maior tesouro é saber que uma lepra não nos paralisa. É saber que mesmo passando pelo vale, nós temos a Cristo. Amém? Então que hoje você tire do seu coração o espírito de pobreza que habita aí. Anule isso da sua vida. Você é herdeiro dos céus. Eu não estou falando de riqueza humana, porque tudo isso aqui vai passar. Mas se você permitir que o verdadeiro tesouro entre no seu coração, você vai ver quão rico, quão milionário tu és. Amém? Deixe que o Senhor entre e faça a morada. E a palavra mesmo vai dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quantas vezes você já declarou o Salmo 23? Quantas vezes você já saiu dizendo isso? Mas na primeira oportunidade murmurou. Na primeira oportunidade questionou porque fulano é rico e você não. Ei, se você colocar o Senhor como Senhor e pastor da sua vida, você vai perceber que o dinheiro não traz felicidade, mas a presença de Deus contempla e completa o que você precisa. Amém? Fique com essa mensagem para que você possa começar a sua semana como alguém poderoso, como alguém vitorioso, como um filho de Deus. Amém? Aplique isso na sua vida. Livre-se do orgulho, livre-se dos desejos pelas coisas desse mundo. Se concentre no Senhor, aplique a sua fé, coloque a sua fé em prática e deixa Deus fazer a parte dele. Amém? Como Naamã curado, seja livre, seja curado, seja liberto, em nome de Jesus. Amém? Fica com Deus, compartilhe essa mensagem com alguém que você sabe que está passando por um período assim de muita provação, por um período de muita dificuldade, até financeira, de saúde, seja lá onde for. Envie essa mensagem. Missionária, eu não conheço ninguém nesse ponto, eu não conheço ninguém que esteja assim. Compartilhe nos seus stories, que Deus vai direcionar para a pessoa, porque ninguém precisa também confessar para você o que está passando. Mas se ela for alcançada pela palavra do Senhor, ela vai te agradecer pela mensagem. Amém? Então fique em paz e eu espero você aqui amanhã, segundando junto comigo, porque segunda-feira não é dia de falhar. Amém? Tchau, tchau. Fica com Deus e até amanhã.